Olá, começando o nosso 5º episódio do podcast De Olhos no Futuro. Hoje nós temos, eu sempre chamo ele Neymar de Itajaí está conosco, e vocês vão acompanhar porque que eu chamo ele de Neymar, o nosso convidado. Mas muito rápido, para nós ganharmos tempo, minha autodescrição: hoje eu estou com uma camisa azul clara, no mesmo estúdio que a gente sempre grava, e eu já passo para a Rose, que sempre me acompanha nos podcasts também, para cumprimentar você que está em casa nos assistindo. Tenho certeza que hoje você vai se impactar com a história de quem nós vamos conversar aqui um pouquinho ao longo do nosso podcast. Contigo, Rose? Olá, queridos amados que estão nos ouvindo. Não sei se eu posso falar o nome do nosso convidado, porque o Marcelo fez todo um suspense, assim. É o Neymar está em Itajaí. É o Neymar, né? é o Neymar de que ele faz. Bem-vindo no nosso podcast hoje. Eu gostaria só de deixar assim que o Marcelo estava ansioso para entrevistar você. Que legal. Na verdade, não é uma entrevista, é um bom bate-papo, né, Rose? Mas eu tenho a alegria de poder estar com ele hoje aqui na nossa bancada, no nosso podcast. Foi vereador conosco nos últimos 4 anos aqui em Itajaí. É um homem de destaque, um homem que deixou a sua marca na política, dobrou a sua votação, mas nem sempre, às vezes, o processo eleitoral é tão justo com os políticos, né? Então, estou aqui com meu amigo, sempre vereador, pastor Adriano Clava, um homem de Deus, um homem, eu falo que ele é o Neymar, porque de todos os vereadores que eu conheci, e falo aqui com muita tranquilidade, o Clava tem uma bandeira, muitos outros também, claro, acabam passando por essa bandeira, ou de uma forma construindo políticas públicas, mas o Clava, dos 4 anos que ele esteve na Câmara, 90% foi defendendo a infância e a adolescência das crianças e a pureza das crianças. É a fala do Clava, me marcava sempre. O meu pai sempre, quando te ouvia, Clava, falava: aquele homem lá é inspirado, é um homem agradável de falar, fala com o coração. Então, hoje estou muito feliz de poder trazer aqui para os nossos convidados, nossos amigos que estão nos assistindo, a história desse homem, desse vereador, e falando, como brincando, mas é o Neymar, e por isso que eu trouxe ele, porque o Neymar nosso não pode ficar no banco, nós temos que trazer ele de volta para a política, temos que trazer ele de volta para o projeto, porque o que ele fez, o que ele faz e o que ele deixou na nossa Câmara, e você vai ver aí ao longo da nossa conversa. Então, Clava, muito bem-vindo ao nosso podcast De Olhos no Futuro, com a alegria que recebemos o senhor aqui hoje. Obrigado, Werner, Rose, que legal, que introdução boa, né? De vez em quando a gente faz nosso podcast aqui, faz a introdução do pessoal, o pessoal se emociona. Hoje foi minha vez de me emocionar. Obrigado por tuas palavras. É audiodescrição? Autodescrição. Vou fazer minha autodescrição. Eu sou um homem de 53 anos, com cabelos grisalhos, barba grisalha, barba branquinha. Estou vestido com um blazer azul clarinho, com a camiseta azul clarinha. E que mais que eu tenho que falar? Eu uso óculos que eu tô... Altura. Altura eu tenho em torno de 1,85. 1,86 eu tenho. Barriga para ser Papai Noel? Barriga, homem que não tem barriga não tem memória, não tem história. Então eu tenho uma barrigazinha. Eu tô com excesso de história. Tu tá com muita história, tem que botar essa história tudo no podcast aqui para dar uma... Pra ver se esvazia o corpo. Mas estamos aqui, uma alegria estar com você. Eu sempre falei para todo mundo de boca cheia, você foi o nosso presidente na Câmara, um colega, um amigo, um homem que tem um coração gigante. Para mim é uma honra estar aqui, porque você nos inspira, Werner. Você, né, tua família nos inspira. No mesmo dia, em todas as lutas, você é um grande vencedor. Você é mais do que vencedor depois que você entregou tua vida para Jesus, né? E a gente compartilhou ali 4 anos, foram sensacionais, né? De muita luta. Dá pra gente contar aquela historinha da prefeitura, né? Temos muita história para contar, mas isso é boa. Isso vamos levar até o final. Essa história da prefeitura, você que está acompanhando, ó, tem história engraçada, tem história triste, tem história de todos os tipos, né, vereador Clavo? Foi Claro, vereador Clavo, falar um pouquinho da sua história, né? O senhor não é natural de Itajaí, é de Curitiba. Quando o senhor chegou na nossa cidade? Com um pouquinho dessa vida do Clava, né? Sim, eu nasci em Curitiba e desde a minha adolescência, né? Desde o começo da minha adolescência, eu sempre sonhei em morar numa terra de mar, né? Uma praia. Eu queria morar numa praia. Não, o senhor não é surfista não, né? Não, eu sempre tentei. Tentou? Mas não tive talento. Eu gostava de jogar bola, gostava de jogar futebol. Jogava magrinho, então, corria bastante. O apelido Neymar é válido. Estamos dentro. Pô, e eu gosto do Neymar, tá? É uma honra. Pode gente que fala mal dele, né? Mas eu gosto dele pra caramba. E eu, enquanto adolescente, eu sempre sonhei, sabe? Rose disse, eu quero morar numa terra de mar.
quero morar na praia, quero morar num lugar assim. Gostava, obviamente, Curitiba é uma cidade boa, mas eu não gostava muito daquele agito. E cresci, conheci minha esposa, e quando vim conhecer os pais dela e pedi a bênção do pai e da mãe para namorar a minha esposa, eu conheci Itajaí. Falei, eu vou casar com essa moça e vou morar aqui. Eu vou vir morar para cá. Eu já tinha uma palavra de Deus, né, como homem de Deus. Em 1997 eu tinha convicção de que Deus ia me tirar de Curitiba. O senhor nasceu em berço evangélico? Nasci em berço evangélico. Meu pai é afastado do caminho do Senhor. Meu pai, agora, finalzinho do ano passado, faleceu com Jesus, arrependido de toda a vida dele, né? Uma vida bem complicada, assim, problemas com álcool, com um problema de álcool, assim, né? Alcoolismo muito pesado na família do meu pai, né? E a minha mãe não, uma mulher muito piedosa, de muita oração. Então a gente foi criado, eu e meus 2 irmãos, sou o segundo de 3 filhos, sou do meio. Tudo menino. Tudo menino, tudo macho. O do meio é aquele que apanha do mais velho e não pode bater no mais novo, né? Então eu tava ali no meio. E eu fui criado dentro de um lar cristão evangélico. Desde criança, acordava cedinho para ir para a igreja, aquela coisa toda de ser criado no evangelho, né? São benção. E o vereador Cláudio, o senhor veio para Itajaí, conheceu a esposa e realmente veio morar aqui? Está muito tempo aqui já, não? Já fazem 23 anos. 23 anos. Finalzinho de 2022. Perdão, 2002. Finalzinho de 2002 eu vim e amei. Aí fiquei um tempo morando na casa do meu cunhado, incomodando ele lá. E logo, como eu já estava com uma idade avançada e eu já tinha certeza que eu ia me casar com a Júlia, nós namoramos em torno de 8, quase 9 meses e noivamos e casamos. Então foi algo assim muito de Deus, foi rápido. Foi rápido, a gente tinha convicção e aí a gente veio e moro na mesma casa, desde que cheguei em Itajaí, moro na mesma casa, no mesmo lugar, no mesmo bairro. E são 2 filhos, vereador Cláudio? Temos 2 filhos, o Davi com 20 anos e o Matheus com 16. Quantos anos de casado, Cláudio? Estamos com 20... Não pode errar, 23. Ela vai assistir. 23 anos de casado. 23 anos de casado. Parabéns. Abril de 2003. Então são 22, né? Abril de 2023. Eu sou ruim de geografia. 22 anos de casado, é isso. Eu sou de humanas também, exatos não é comigo. Geografia não é boa. Mas eu tenho uma curiosidade, se me permite, claro, Marcelo, eu tenho uma curiosidade. Vamos bombardear o Clavo, hoje ele vai falar tudo. Como que nasceu no teu coração, essa questão da infância? O que te motiva? Sim, eu desde adolescente, na igreja, eu sempre procurei servir. Eu gosto muito de servir. Eu gosto muito de servir pessoas, eu gosto de gente, eu gosto de pessoas, eu gosto de investir tempo em pessoas e gosto de servir. Por causa da cultura da igreja, a igreja te faz entender que você precisa servir as pessoas. Deus é servido no próximo, né? Como é que eu vou servir a Deus? Deus não precisa de nada. Como é que eu vou servir a Deus? Como é que eu vou honrar a Deus? Servindo as pessoas. E isso foi internalizado dentro de mim através da minha mãe, através da cultura que a gente vivia dentro da igreja. E na igreja eu servia na escola dominical, aí fui crescendo, dei aula na escola dominical para crianças, para adolescentes, e eu comecei a entender que eu exercia uma influência muito grande nas próximas gerações. Então a gente ia para retiro de crianças e adolescentes, o pessoal me chamava, Cláudio, Adriano, né? Me chamavam de Adriano lá em Curitiba. Adriano, você vai ser líder de um time de crianças, de um grupo de crianças. Sabe aqueles acampamentos de evangélicos, de cristãos, né? Existe uma cultura bem grande nos Estados Unidos e no Brasil também. E eu ia, virava monitor daquela galerinha. E ali eu construía conexões. Eu nunca me esqueço do menino, Guilherme. E ele não tinha pai. E ele se apegou a mim de um jeito assim. Ele me tratou como o irmão mais velho dele, Werner. Foi uma coisa assim, cara, eu fiquei assim, cara, que influência que eu exerci num final de semana ali. A gente conseguiu marcar a vida de um menino, virou meu amigo, menino, a mãe dele, olha, ele gostou muito de estar no retiro, começaram a ir na igreja. Eu exerci no final de semana, ministrando, conversando com ele, dando atenção, me exerci muita influência. E aquilo me deu um alerta, assim, opa, eu posso exercer aí um ministério. Na verdade, nem pensei em ministério nada, eu posso exercer algo bacana na vida das pessoas. E aí, sempre servindo. Aí fui convidado para ser vice-presidente dos jovens, né? Na época existia o presidente dos jovens, hoje é um pouco diferente a ideia, né? Mas lá o vice-presidente dos jovens, né? O ministério de jovens da igreja,
E eu sempre servi, nunca procurei estar em primeiro lugar, eu sempre queria estar servindo, independente do que fosse. E ali você começa a servir na igreja, né? Então servia na música, tocava bateria na igreja, aí influenciava uma galerinha né, as próximas gerações, crianças e adolescentes. Eu quero tocar igual o Adriano Clava toca lá na igreja. E eu percebi que foi algo muito natural, sem forçar. Eu quero lutar pelas crianças. E com esse serviço dentro da igreja, servindo na escola dominical, como falei, em retiros, na música, em várias outras frentes de ministérios, eu percebi que eu poderia fazer algo diferente pela vida das pessoas. Aí o que aconteceu? Um grupo de amigos que a gente tocava junto na igreja, eles começaram a dizer assim: Cláudio, você é uma referência para nós. Aquilo me despertou e em 97 Deus me chama para o ministério. 1997. E ali eu entendi que Deus tinha um chamado. Quando eu vim para Itajaí, eu comecei a liderar na igreja que eu vim para cá. Quando eu vim para Itajaí, eu vim direto para a igreja Mevan, que era a igreja onde a minha esposa congregava. E ali, depois de um tempo congregando e servindo, o pastor me chamou: Cláudio, você é o pastor de crianças dessa igreja. Eu vejo você como pastor de crianças. Eu vejo que você tem esse chamado. Que legal. E ali, depois de um ano servindo como pastores, sem um reconhecimento, fomos reconhecidos pastores. Passou alguns anos, né? O Werner sabe, eu estive nos Estados Unidos, a gente foi reconhecido. Eu ia até comentar isso. Fala aí, pergunta aí que eu respondo. Eu ia perguntar assim, que o senhor foi um dos poucos pastores que foi convidado para estar pregando nos Estados Unidos, num evento que acontece lá, né? Nos representou, ficamos muito felizes, né? Que o senhor esteve nos Estados Unidos. Mas antes desse avanço para esse momento, Cláudio, eu quero fazer um registro que o senhor teve o senhor aceitou essa missão de cuidar das crianças e proteger, né? Eu digo aceitou porque o senhor reconheceu esse talento e está usando o seu talento. Nós montamos, para que a comunidade conheça, em Itajaí, a escola do Legislativo. Não tinha, né? Nós, enquanto presidente, montamos. E o Clava foi na Câmara de Vereadores, e o vereador Clava, foi o primeiro presidente da escola do Legislativo em Itajaí. E o vereador Clava, dentro do programa Câmara Mirim, conseguia, com destreza, conversar com nossos adolescentes. Era o único vereador que conseguia interagir num linguajar adequado. Então, assim, aquilo mostrava, eu já percebia, o quanto o senhor tinha esse dom. Sim. E um dom fantástico, né? O senhor consegue se relacionar com muita tranquilidade, falando a linguajar das crianças. Eu queria perguntar, Clava, se dentro desse relacionamento das crianças, o senhor só tem esse acompanhamento ou as crianças às vezes lhe procuram para contar alguma questão familiar, alguma dificuldade que estão vivendo, algum desafio, eles lhe procuram também nesse sentido? Procuram. A gente tem um trabalho não só de dar palestras, né? Recentemente eu tive agora na escola Conde, meu Deus, como é o nome da escola? Aqui em Itajaí? Aqui em Itajaí. Conde, EBB, Escola Básica. Eu já vou pegar o nome aqui. E aí eu estive lá e é muito bacana porque os adolescentes, as crianças vêm, puxa, foi legal a tua palestra. E eu percebo que doido para abrir o coração, conversar. Isso eles trazem na igreja, de vez em quando a gente recebe, a gente tem também técnicas que à medida que a gente vai ministrando e convivendo com as crianças, com os adolescentes, você começa a perceber comportamentos, porque a gente não só fala com a boca, né? A gente fala com o corpo, você sabe muito bem disso, né? Vocês conseguem perceber coisas que eu, por exemplo, não percebo. E ali, na igreja, a gente de vez em quando, obviamente a gente tem uma máxima, uma lei, digamos assim, que eu estabeleci no ministério. Hoje eu lidero o Ministério de Crianças na igreja local. E eu sempre falo para a nossa equipe, o que acontece aqui, fica aqui, não levem para fora, não exponham, porque ali às vezes a gente descobre através do comportamento ou da fala de uma criança que ela está sofrendo algum problema em casa, os pais estão brigados, que o pai abandonou a mãe. A gente acaba sabendo. Por quê? Às vezes a criança não precisa nem falar, só o comportamento, a maneira dela agir. E sim, respondendo objetivamente, Werner, sim, eu recebo muitas crianças que falam, ore por mim. Mas acabam revelando. Eu pergunto isso, até claro, se o provavelmente acompanhou, todos provavelmente acompanharam. Recentemente nós tivemos um episódio, uma criança de 9 anos, por ter sido proibida de brincar na rua, foi até a gaveta da casa lá, na cozinha, pegou a faca e numa única estocada matou a mãe, né? E a mãe ainda, no último fôlego da vida, disse: eu quero um abraço do filho, algo assim. Mas eu pergunto isso para entender um pouquinho, puxar que o senhor tem esse relato, assim, das pessoas as crianças dando um retorno.
eu percebo que as nossas crianças vivem um momento de muita aflição, dificuldade, então acaba vindo muito para o senhor, então, essa dificuldade de convivência familiar Vem. e até abuso, claro, esses abusos mesmo Vem. sexuais, tem muito, como é que faz, como é que o senhor aborda, como é que resolve, não é como é que resolve, como o Sim. senhor consegue dar uma Encaminhar. atenção para eles, Sim, entende? sim. A gente, quando vê que a situação é muito grave, obviamente, a gente caminha para o conselho tutelar, né? E acontece, claro, já aconteceu. Aconteceu, já aconteceu uma vez num evento grande aqui em Itajaí, a gente recebeu cerca de 500 crianças. 500 crianças? Eu e minha equipe coordenamos, a gente tinha uma equipe muito grande, recebemos essas crianças de 3 a 12 anos. E a gente deu uma atividade para essas crianças. E essas crianças, como fizeram a atividade ali, moldaram junto com massinha. Molde aqui, faça construa a tua família. Construa a tua família com massinha. Aí elas pegavam a massinha, fazia ali o papai e a mamãe. E a gente fez essa atividade porque o tema daquela aula, daquele momento, era família. E uma criança fez o pai, a mãe, o pai do lado dela, grande, e como vou falar aqui, você vai entender o que eu quero dizer, com uma terceira perna, uma perna um pouco menor no meio das duas pernas. Uhum. Entendeu? Sim. Aham. E a mãe afastada para o lado e ela perto. E a nossa voluntária, o que é isso aqui? Isso aqui é o papai. Mas o que é isso aqui? Ah, isso aqui é o rabo do papai. Às vezes o papai pede para eu ajudar ele a fazer xixi. Deus. E ela, a voluntária não fez escândalo, a gente treina, Treina. tem um protocolo de segurança emocional para essa criança. Na hora da vontade de achar o pai e matar. Dá vontade de matar. É, O que eu fiz? Ela trouxe para mim, eu com todo jeitinho, perguntei para essa criança, sem escândalo, sem expor a criança, sem traumatizar a criança. O que é isso aqui? Me conta pro pastor. É assim? Tá, e aí? E a gente investigou. Somente eu e a voluntária, porque são vários voluntários, soubemos disso na hora. Claro, tem sigilo. Sigilo por quê? Ninguém está escondendo nada. Porque daqui Mas a não pouco expor, né? Expor a criança. expõe a criança, para não expor a criança, e daqui a pouco assim, ó, começa o rádio corredor, né? Sim. Aham. Tá? Começa a falar, daqui a pouco chega no ouvido de alguém e a gente não. Eu queria abordar esse pai, eu queria confrontar esse pai. Uhum. O que eu fiz? Para a hora que a mãe chegar, não libera a criança sem me chamar, porque quem levou a mãe recebeu uma pulseirinha, a gente tem a pulseira de identificação com a mesma numeração. Numeração na criança é a mesma que vai na numeração da pulseira dos pais, do pai ou do responsável. A mãe chegou, eu falei, mãe, tudo bem, posso conversar? Vem cá, entra. Levei ela para uma sala do evento lá, que a gente tinha, e comecei a perguntar, Werner. E aí, Rose, eu faço as perguntas básicas. Como é que é a família de vocês? Vocês são de onde? Eles não eram daqui, porque era um evento que vinha gente do Brasil todo, até fora do país. E a mulher toda desconfiada. E eu percebi, nas minhas perguntas, que ela era conivente ao abuso. Uhum. Eu falei, eu gostaria de conhecer a sua família, eu gostaria de conhecer seu esposo, com todo jeitinho. Ela percebeu, pegou a filha, não, a gente vem à tarde, não sei o quê, tá. Nunca mais. E eu fui atrás e daqui a pouco ela percebeu que eu estava indo atrás e vazou do evento, um evento grande com sei lá, 7 mil pessoas, 6, 7 mil pessoas, e a mulher vazou. O que a gente pode fazer num caso desse? A gente tem que denunciar. Tem que denunciar. A gente tem que denunciar. O que eu fiz? A gente tentou localizar, essa pessoa não apareceu mais, fomos atrás. Eu não posso dizer com todas as letras que existia abuso, mas todos os indícios estavam ali. Uhum. Porque às vezes a criança pode acontecer de criar. Viu um filme, viu outra coisa, pode, mas para mim todos os indícios. Para além do desenho que ela fez na massinha, tem a própria resistência da família que Exatamente. presume que tinha algo que estava ocultando, né, doutor? Exatamente, estava muito estranho. Né? Lógico, nesses momentos a gente não pode precipitar, mas também não pode recuar. Então tem que ter muita cautela. Sim. Respondendo, esse episódio foi talvez o mais grave que a gente já viveu. A gente não conseguiu localizar, sumiram. Fui atrás para ver que hotel que estava, não conseguimos informação. Conhecendo o senhor, eu imagino a aflição que o senhor teve Não, para encontrar a família. A gente ficou muito ruim. Eu e essa voluntária, e depois, obviamente, compartilhei com a minha liderança. Ela tinha? Há uns 6, 7 anos. 6, 7 anos. E, infelizmente, como é comum, né? Assim, o senhor sabe que eu sou psicóloga e no consultório não é
é até difícil falar sobre isso, assim, é algo que vem muito, o abuso infantil de Sim, primos, sim. de pai, de tios, de sempre alguém muito próximo da criança que faz essa questão, né. Inclusive, o último que eu escutei, primos de 10 anos com 10, 11 anos com um menino de 5 anos. Sim, acontece. Coisas, assim, que a Primos. gente não imagina que vai acontecer entre meninos lá brincando. Cláudia, O Guilherme Shelby, procurador Guilherme Shelby, você já deve ter ouvido falar nele. Ele fala que nas estatísticas, primos está lá nas tops, né, dos possíveis de abuso. abusos em potencial. Então tem que tomar muito cuidado. E, vereador Cláudio, e dentro da sua experiência, da sua vivência, o que o senhor poderia deixar de dicas para os pais? Claro, tem um pai que protege, que cuida, que quer zelar, e tem, é claro, Sim. que aquele que abusa, como o senhor falou, mas aquele que é preocupado, que cuida do seu filho, tem amor para o seu filho, Pais o e que os mães. pais e mães, óbvio, o Pais. que a gente poderia deixar, o que o senhor, com a sua experiência, poderia deixar assim para que esses pais possam ficar atentos, né? Os filhos não ir na casa do Sim. primo, ou não ficar sozinho brincando. O que a gente Sim. poderia deixar como formas para que não aconteça isso? Olha, Werner e Rosê, eu vou deixar aqui uma ordem e dicas. A ordem para mim, que eu acho que tem que ser para toda a família: não deixe seu filho, sua filha na casa de ninguém. Uhum. Não deixe sozinho na casa de ninguém. Mas ninguém é ninguém. Ninguém. Uhum. Ninguém mesmo. Por que ninguém? Mas está desconfiando do vô? O vô é aquele querido, talvez ele não faça. Mas você deixa lá o teu filho na casa do vô, certo? Certo. O vô vai receber os outros netos. Aí vem o primo. Aham. Aí o vô, não, Deus o livre, o vô não é um abusador. Tudo bem. Mas, e a visita que chegou? A gente recebeu muitos anos atrás uma família que veio de outro estado, e eu, para preservar a identidade, obviamente não falar né, o sexo da criança, mas a criança foi abusada em períodos de, salvo engano, de 1 ano em 1 ano, ou era 3 em 3 meses, não, eram 6 em 6 meses, na mesma data. Algo assim, estritamente espiritual até. E ela foi abusada por 3 homens. As primeiras pessoas que abusou essa criança foi parente, foi tio. Então, assim, ó, é um caso muito sério. Então, a primeira dica que eu deixo não é uma dica, é uma ordem. Se você ama seu filho, não deixe seu filho, sua filha sozinha na casa de ninguém. Ah, vereador, você está destruindo a relação da neta com o vô. Não. Vai ficar na casa do vô? Fica durante o dia, não tem problema, mas fica junto. Claro. Uhum. Praça, tem essas conversas abertas com o vô, com a avó. Tem essas conversas abertas. Eu acho muito perigoso hoje. Eu acho muito perigoso. Os nossos filhos até têm a idade, até a adolescência deles, depois que eles entenderam tudo, eles não dormiam na casa de ninguém. De ninguém. Por quê? Porque sempre chega uma visita na casa e aí você não tem o controle daquele ambiente. Outra dica que eu tenho: converse dentro da linguagem da criança. Ó, né? Existem aí muitos sites, muita coisa boa, muito material bom que fala, você tem que conversar. Ó, isso aqui é a área que... Onde é que pode tocar no meu filho? Onde é que pode tocar em você, filho? No cabelinho? Pode tocar no cabelinho. No pipi? Não pode. Onde faz xixi, onde faz cocô? Não pode. Então tem as áreas do corpo onde não pode tocar. Então tem que conversar, tem que falar. Nunca me esqueço, meu pai, a gente é adolescente, meu pai, mesmo fora de casa, longe de casa, meu pai exerceu uma paternidade bem interessante. Ele tinha questões de álcool, né? A vida pregressa dele bem virada, mas eu lembro, nunca me esqueço, eu adolescente, assim, ó, sentou com a gente, vem cá, vou falar para vocês, ó, se alguém quiser fazer, e ele rasgou, falou, quem quiser fazer isso com vocês, não deixa por causa disso. Não deixa fazer isso. E ele falou, só que ele não falou numa linguagem assim... Da forma dele. Não, ele falou, mas ele falou. Do jeito dele. E assim, por quê? Porque ele estava envolvido no mundo que ele sabia da sujeira. Que existe, né? Ele sabia isso na década de 80. Ele já falava isso para ele: não faça isso. Então eu tive um pai. E aos pais aqui, homens, nada substitui o amor de uma mãe, o carinho e o cuidado de uma mãe. Mas como é importante a palavra de um pai. O pai é que fortalece a sexualidade sadia na vida de uma criança. É o pai que chega para a filha e diz assim: como você tá linda. E parabéns, Werner, você é um paizão. Obrigado.
Você é um paizão. A gente acompanha os vídeos ali, né? Você sempre Verdade. fortalecendo no interior da tua filha, na alma, no espírito dela, o amor. O pai é que fala, você tá linda, você tá lindo, cuidado, não deixe, cuidado, papai. Então, obviamente, a mãe tem que falar, mas quando o pai fala, há um peso muito grande de autoridade. Outra dica, A menina não fica carente, só pra complementar a tua frase, e não namora cedo, não casa cedo, se ela tem esse amor do pai. ela não vai buscar o amor do pai em qualquer casqueiro aí, né? Qualquer tralha. Exato. E o malandro sabe Sabe. abordar bem essa questão da carência, né? A lábia, né? A lábia. E a mulher ela é, vamos dizer, seduzida no sentido também sexual, mas não só no sentido sexual, né? Seduzida, né? Pela fala, Isso. aquela falinha macia. Outra dica que eu dou é estabeleça sempre um canal de comunicação com seu filho, com a sua filha. Seja através do celular, seja através de conversas. Então, sempre tem que ter um canal de comunicação aberto. Sempre conversar, ter esse canal aberto. Né? Tá passando algum perigo. Toda a vida que eu volto do colégio com meus filhos, né? Agora o mais velho não estuda mais no colégio, né? Mas o mais novo, você tá bem? Como é que foi? Tá tudo legal? Você tá legal? Como é que tá teu coração? Você tá bem? Ah, pai, tá bom. Eu falei, não, mas eu não quero saber. Como é que foi? Como é que não foi? Então, estabelecer essa conversa aberta, né? Vereador, ouvindo o senhor, e claro que eu penso como o senhor, mas como que a gente consegue, ter muitos pais, ou a cultura dos homens, talvez ainda não tem esse papel assim mais carinhoso, de aproximar, como o senhor faz, né? De perguntar, como que a gente poderia deixar uma forma para que a gente consiga resgatar que os pais façam isso, né? Não é o que eu quero dizer para o senhor, assim, que talvez hoje, a nossa geração, nós vamos fazendo isso um pouco, né? Sim. Mas no passado eu também não. Meu pai, para mim, um grande exemplo, uma pessoa fantástica, mas essa relação de toda essa abordagem, ela não existia, né? E é isso que a gente. Eu não sei como que a gente consegue, né? Eu acho que é isso mesmo, falando, né? Acho que não tem outro caminho. É falando que os pais podem e devem ter seu papel. Acho que muito tempo também os pais deixavam só com a mãe a tarefa, né? A mãe cuida, a mãe educa, a mãe trata, o pai trabalha, né? Vê com a tua mãe lá. Vai lá ver com a tua mãe. E o pai tem que ter esse papel E não também. repreender, né? Eu vejo assim que às vezes a criança vem, o adolescente vem, querer contar alguma coisa. Ou você pergunta e ele vai. Quando ele começa a falar, já vem a interrupção. Não, mas isso não pode. Sim. Gente, escuta, deixa Tá bem. terminar de falar. Aí pergunta da onde que ela tirou essa ideia, quem comentou com ela isso, o que que ela entende sobre aquele assunto, né? A questão da sexualidade. De onde vêm os bebês? Às vezes a criança não quer saber todos os detalhes, nem precisa naquela idade. Sim. Mas o pai e a mãe, na ansiedade, explica coisa que nem precisa. Então, entende de onde que é a Eu compreensão. tenho uma história legal, Roseta. Depois eu te concluo com a resposta da pergunta do Werner, mas eu tenho uma história legal. O meu mais novo, o Matheus, quando criança, tinha uns 4 aninhos. Não era hora de falar sobre sexo com ele, né? Ele com 4 ou 5, uma coisa assim. Pai, o que é sexo? Na mesa, assim. A Júlia regalou os olhos, minha esposa, né? Falei, sexo é o seguinte, existe sexo masculino e sexo feminino. O papai é do sexo masculino, eu sou o macho, sou o homem. A mãe é do sexo feminino, ela é fêmea. Era o que ele precisava escutar naquela hora. Naquele momento, servia. Agora, respondendo o que o Werner perguntou, sim, Rose, só concluindo, né? Diálogo, conversas, ela é super necessário. Agora, os pais hoje vivem uma crise, por quê? Não se pode dar aquilo que você não recebeu. Você matou a charada. Teu pai, por mais querido que foi, e é um homem querido, dá para perceber que ele é um paizão também, ele é dentro daquilo que ele poderia fazer, ele fez por ti. Brigou lá na escola, porque não tinha, né? O colégio que o tratou. É uma história muito legal. É verdade. Cara, essa história é sensacional, porque é a forma dele mostrar o amor dele. É o que eu comento que eu Né? não teve, né? Não teve por quê? Porque no passado era tudo a facão, né? Era tudo na pancada, né? Eu escutava minha avó dizendo que apanhava, que nem, com perdão da palavra, que nem cachorro. Então, e o meu pai também não teve isso. Meu pai não recebeu esse carinho, esse amor. Meu pai era criado no sítio, foi aquela coisa, criado a facão, né? Tudo na base da paulada. Como é que se faz para dar aquilo que tu não recebeu? Eu, por exemplo, não recebi. Apesar de que eu sempre extraí, eu era muito propositivo, eu era muito intencional com meu pai. Eu extraía amor dele. Então, eu era muito o lar na casa da minha mãe e dos meus pais era aquela guerra, né? Chegava bêbado, queria bater, eu entrava no meio dos dois. Imagino o trauma disso tudo, né? Eu vou te dizer, Werner, lógico que eu sofri sequelas, consequências, mas eu vou te dizer que eu era muito propositivo. Eu entrava no meio dos dois com 6, 7 anos, falando, não, pai, tu não vai bater na mãe.
com 6, 7 anos. Naquela época eu já estava protegendo a minha mãe. Então eu acho que já vem no meu DNA essa coisa da proteção da família. E o meu pai, não, filho, não sei o quê, tá bom, tal. E ele ia dormir. Uma coisa assim, sobrenatural. Eu com 6, 7 anos. E eu procurava meu pai, meus irmãos, né? Lógico, toda a situação de família, a figura do pai foi esfarelando. E eu fui na contramão. Eu falei, não, o meu pai tem tudo isso aí, mas ele é meu pai. E eu ia lá, às vezes ele trabalhava de bombeiro, ele salvava vidas, mas a própria família ele não estava salvando a família dele, né? Ele era um herói para a cidade, mas para nós, para os meus irmãos, para minha mãe, um vilão. Para mim, eu falei, não, eu vou construir a figura de herói no meu pai. Então eu era propositivo. Eu ia lá, o pai estava lá trabalhando nos intervalos, né, nas folgas dele, arrumando a casa, ia lá ajudar ele. Tenho boas memórias do meu pai. Eu apanhei uma vez do meu pai, porque eu estava brigando com meu irmão. E uma vez nós apanhamos, levei uma chinelada. Porque meu pai dizia assim, ó, você se comporta. Ele só mostrava o cinturão do bombeiro, que era um negócio assim de tipo um palmo de espessura, de grossura. Assim, O medo já. Medo já. E aquela fivela pesada. E, assim, eu tinha um carinho, sempre tive um carinho muito grande pro meu pai. E ele dizia assim, então eu gosto de você, meu filho, eu amo você. Então eu escutei boas coisas do meu pai. Mas o senhor teve essa habilidade, né? Eu tive essa habilidade, eu consegui. Agora tem muitos que não conseguem, né? consegue. Então, assim, como é que se faz? Um dos meus trabalhos como ministro, como pastor, agora vem uma fala pastoral. Um dos meus trabalhos dentro da igreja e dentro do Brasil é reconectar gerações. Então, eu tenho palestras que eu ministro para pessoas que servem na igreja, né, ministrando as crianças, os voluntários ali que cuidam das crianças, que ministram as crianças nas igrejas. Eu tenho essas palestras e eu tenho palestras para pais, né, resgatando o coração dos pais, né, para que os pais voltem a amar os filhos. Essa é... O senhor também tem um personagem que eu vou Léo, né? Eu já vou falar. Chegar nele. Vou chegar nele. É muito bom. Essa é a linha que eu trabalho. Na verdade, é a linha para o Novo Testamento. O último livro do Velho Testamento, o último livro do Antigo Testamento, Malaquias, tem uma profecia que diz que eu converterei o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais, para que eu não venha e fira a terra. Por que nós temos tanta gente na cadeia, tanto crime? Por que a gente tem tanto problema? Boa parte desses problemas foi porque a estrutura familiar, o coração dos pais não se converteu ao coração dos filhos. Interessante que o texto diz que primeiro vou enviar o meu profeta Elias para que ele converta o coração dos pais aos filhos e depois, obviamente, consequentemente, dos filhos aos pais. Então, o que nós vivemos na sociedade hoje? Pais que não tiveram pais que não têm referência de pai. Como é que eu vou ser um pai? Como é que eu vou ser uma mãe? Não tem referência. Muito permissivos. Sim, fazem o que deixa, fazer o que quer, porque demonstram um amor dando, às vezes, tudo que a criança pede. E dando um adendo, uma preocupação, e o celular, a tecnologia, passa hoje também a criar esse distanciamento maior ainda, fragiliza ainda mais a família. E isso é uma luta para todo mundo, inclusive lá em casa. Não adianta você querer ser hipócrita. Ontem mesmo a gente teve, na hora do almoço, nós precisamos reduzir um pouco. Nós precisamos ter uma conversa de família aqui. Terminou o almoço, a gente orou junto, a gente conversou junto. Ó, a gente está muito separado. Não pode, está errado. Já que vamos fazer alguma coisa junto, então vamos para uma tela? Vamos para uma tela junto. Vamos ver um filme junto. Terminou o filme, vamos conversar sobre o filme. Muita tela. Hoje não tem como você não viver com telas. Inclusive, lembrei o nome da escola que Lembrei, não, eu vi aqui. Elizabeth Conder Reis. A gente esteve junto lá, divulgando eu e tu, tu e eu, a Escola do Legislativo. A eleição do vereador Mirim. Então, assim, ó, o que eu vejo hoje? Um dos meus trabalhos, uma das frentes de trabalhos minha como pastor é conscientizar pais e que eles precisam converter o seu coração aos filhos. O que é converter o coração aos filhos? Existem 5 linguagens do amor. Você conhece aquele livro, As 5 Linguagens do Amor, né? Então, seus pais precisam ter qualidade de tempo com os filhos. Precisa tocar, precisa abraçar, precisa beijar, precisa dar palavra de afirmação, precisa falar você é lindo, você é linda, precisa dar presente. E às vezes o presente não precisa ser uma pista Hot Wheels, cara. Às vezes uma florzinha para a filha, às vezes um barquinho de papel para o filho. Coisas pequenas. E a última é qualidade de tempo, toque, palavra de afirmação, serviço. Às vezes pode servir, né? Eu amo ajudar meus filhos a fazer lição de casa. Quando eu vinha de desafio de fazer lição de casa, eu falei, eu vou ajudar isso aqui, de fazer uma maquete, uma coisa, a gente tem que gastar o maior tempo junto fazendo, eu servindo os meus filhos. Então hoje eu acredito, Werner, que o Espírito Santo
vai voltar a trabalhar, Amém. converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. Por quê? Um filho convertido ao coração, quando a gente tem o coração do nosso filho, a gente pode dizer assim, filho, isso não é um bom caminho. Não vai para bebida, não vai para droga, não vai por esse caminho aqui. Boa, bem colocado. Cuidado com as tuas amizades, cuidado com que, olha que Se isso tem o aqui não é bom coração do para filho, você. tu consegue ter essa orientação. Se tu não tem, na verdade, ele está blindado, né? Ele nem acaba te ouvindo. Exatamente, fantástico, é isso. Eu acredito que o que falta também é, nessas palestras, eu tenho certeza que as pessoas serão tocadas, né, pelo Espírito Santo, pelas tuas palavras, é entender que o ser é mais importante que o ter, né? Quantas vezes eu vejo no consultório pessoas que tiveram tudo, tiveram a melhor escola, as melhores roupas, os melhores tênis, mas aquele carinho, aquele afeto, aquele amor, essa conversa, essa sentar no chão e orar junto, né? E a Bíblia é clara que ele fala ali que a gente tem que incutir na cabeça do filho a palavra de Deus em todos os momentos, né? E como faz falta isso quando os dois trabalham fora, muitas crianças ficam ou na casa, daí já quebra a tua lei, né? Sim. Ficar na casa dos avós, ou de tios, ou de babás, enfim, ou numa escola integral o dia inteiro, é melhor do que ficar, né, na casa dos outros, mas enfim, não tem esse convívio com o pai e com a mãe. Aí à noite chega, tá todo mundo estressado, vai pro Sim. celular, e a criança já tá com o celular, com o tablet, e daí tem acesso a conteúdos que não são para a idade muito cedo. E a gente sabe, né, Cláudia, você fala muito isso, eu também falo, a importância de preservar essa inocência, porque Sim. o acesso, eles pesquisam ali, eles têm acesso a tudo, infelizmente. Sim. E os pais também têm que estar de olho nessa questão do celular, né? Queria que tu falasse um pouquinho sobre isso. Eu acho que você tem que criar um lastro, porque não tem como, daqui a um tempo, essa criança, se vai virar um adolescente, ele vai ter acesso Ele vai acessar. Então, o que se cria? Cria-se um laço, cria-se um depósito durante a infância. É o conselho do pai, o conselho da mãe, ou seja, presença, brincadeira. Nós não brincamos muito, eu ia pro chão, brincava de carrinho. Uhum. Eu vejo o Werner ali, eu me vejo no passado, lógico, hoje eles estão grandão, hoje eu não brinco mais de carrinho com eles, né? Mas a gente conversa sobre outros assuntos, a gente tem outros assuntos. Enfim, você tem que criar durante a infância um bom lastro de relacionamento, boas memórias, tem que imprimir no coração, o pai te ama, e não necessariamente usando palavras, né? Então é qualidade de tempo, é toque, é palavra de afirmação, as 5 linguagens do amor. Crie esse lastro, porque na adolescência, naturalmente, você sabe muito bem disso, né, Rose? A tendência de um adolescente, eu quero me desconectar um Vai pouco pros do amigos. pai. Agora eu quero o meu mundo, eu vou para minha ilha. Eu chamo de ilha, né? Hoje eu vejo o meu filho mais velho, vou retornando da ilha dele, percebendo que, opa, eu não posso estar longe do continente, eu tenho que estar perto dos meus pais. Mas nunca, mesmo na ilha dele, de vez em quando eu ia lá fazer uma visita na ilha dele. Na ilha imaginária, né? O mundo dele. Que jogo é esse aí, filho? Deixa o pai jogar. Tudo errado. E ria. Você não sabe jogar, não sei. Mas como é que é? Então eu preciso ir lá para a ilha dele, para o mundo dele. Eu preciso ir lá para o território dele, né? Então o que ele gosta, o que ele é capaz de fazer, qual é o talento dele. Então eu preciso sair do meu mundo e ir no mundo dele. Então, só que existia um lastro. E eu perguntei, né? Eu falei, filho, como é que... Minha infância foi muito legal, pai. Então ele tem boas memórias. Então tem lastro. Então mesmo ele lá na ilha, as memórias dele estavam lá, eu tenho um continente. Eu posso voltar para o continente que eu sei que eu vou ser aceito lá no ambiente do meu pai, né? Então é isso. Não sei se eu respondi. Sim, sim. Né? Cláudio, nós temos muita coisa, claro, tem muita história, né? Mas não tem como trazer aqui o meu amigo vereador, sendo vereador, e nós não entrávamos um pouquinho na política, né? E é importante, muita gente às vezes acaba ouvindo política e se distancia, Sim. acha algo ruim, mas ouvindo e acompanhando o mandato do Cláudio, quem não acompanhou, perdeu, ou vai ter a oportunidade de ter um próximo, né? Então nós queremos sempre convidar o Cláudio para ele estar na política. Mas o Cláudio mostrou que a política ela transforma a vida, cuida de pessoas, né? E principalmente da bandeira que o senhor teve. Muitas coisas aconteceram aqui em Itajaí, principalmente aquele episódio que aconteceu fatídico, muito triste aqui em Blumenau, né? A pessoa em surto ou não, maluco ou não, acabou invadindo a creche e matou lá 4 crianças, não me recordo de precisão. Sim. A partir disso, antes disso, o Cláudio já defendia, ele já falava, isso vai acontecer, isso pode... Claro, aconteceu toda uma movimentação, mas o Cláudio, do primeiro dia que ele botou o pé na Câmara, o primeiro discurso dele foi defendendo as crianças do que podia acontecer. E muita coisa que aconteceu, hoje nós temos segurança no colégio, outros projetos que o vereador Clava implantou, foi desse homem que nós temos que agradecer. Itajaí precisa ser lembrada e sempre lembrado de quem passou na Câmara e deixou um projeto que hoje seu filho
ter um pouco mais de segurança graças ao esforço do vereador Clava. Então, Clava, eu queria que o senhor falasse um pouquinho da vinda para a política, de querer ser candidato a vereador e desse período dessa defesa importantíssima. É que eu digo, às vezes a política, ela tem algumas injustiças que a história vai mostrar, olha, fez falta e o Clava faz falta atualmente na Câmara de Vereadores do Itajaí. Todos que estão lá fazem seu papel, né, brilhantemente, mas um homem como o Clava, na defesa que ele tinha, nas bandeiras que ele defendeu e os projetos tão rápidos que ele aprovou no primeiro mandato, precisa ser reconhecido e valorizado. Então, eu gostaria de falar um pouquinho dessa tua vida na política e, primeiro, Sim. como escolheu ser vereador, né? Se foi uma decisão, alguém convidou, como é que chegou lá? Tu sabe um pouco da história, mas o pessoal não sabe. O pessoal não sabe. A gente... O Werner Rosé era o meu confidente, além de presidente da Câmara, de vez em quando eu ia lá e chorava as mágoas para ir lá, as lutas, tudo, porque eu nunca sonhei estar vereador. Nunca pensei, não estava nos meus planos. Um ano e meio antes de eu receber o convite, eu fui pregar numa igreja com o Vovô Léo. O Vovô Léo, que daqui a pouco a gente pode falar no Vovô Léo, né? O Vovô Léo, eu fui ministrar numa igreja lá em Joinville. Foi a primeira vez que eu ministrei para a família toda, num culto de domingo à noite, com o Vovô Léo. Normalmente o Vovô Léo, que é um personagem que eu tenho, um personagem que eu me visto de velhinho, você pode acessar no YouTube, Vovô Léo, no YouTube você vai ver o personagem. E eu fui nessa igreja lá em Joinville, igreja do pastor Ademírcio, lá em Joinville, ministrei para a igreja toda. Foi sensacional, foi muito legal. Terminou, todo mundo amou, foi muito legal. Realmente, assim, o Vovô Léo é uma ferramenta muito potente de conexão familiar e conexão geracional. Os adultos voltam a ser crianças quando o Vovô Léo começa a ministrar. Então, ele sempre fala que ele ministra, né? Ele conta histórias de criança para crianças de 0 a 120 anos. E como marca esse personagem, vereador Cláudio, o senhor teve na Câmara, né? E levou o Vovô Léo lá para nos apresentar. Sim. E faz, eu acho que uns 4 2, anos. 3 anos. 2, 3 anos. E até hoje a Maria lembra de todo, não só de uma fala ou outra, não. Desde o começo ao fim do processo do Vovô Léo. Então, para ver que é um personagem que impacta e transforma as crianças. É muito bacana. Parabéns por ter essa energia. É outra missão, né? Não, faz parte de todo o pacote. Faz parte do pacote, só que usa uma linguagem diferente. Eu lembro na Câmara que os funcionários da Câmara Mara, inclusive até adversários políticos ali, né? De outro espectro político ali. Poxa, que legal, vereador e tal. E foi bem bacana. Mas é isso que eu sempre, isso eu estou com um ponto interessante, vereador Cláudio. O senhor foi um político, foi um vereador que essa construção ideológica partidária, o senhor só uniu. E o senhor não precisava fazer esforço, né? Sim. O seu perfil era esse, vamos unir, vamos para frente, vamos discutir a cidade, vamos avançar. E como o senhor relatou agora, né? Todo mundo abraçava o senhor com respeito. Foi algo sensacional, assim, eu não esperava a recepção que o Vovô Léo teve na Câmara, os funcionários, daqui a pouco os funcionários, quando é que vai voltar? E a gente fazia os eventos, às vezes com certo AVC, né? Nós sentávamos para discutir os eventos. Será que nós vamos botar isso, velho? Será que vai cair bem? Certo. E dava quem é que vai falar mal de um personagem que conta história para crianças? Pelo amor de Deus, quem criticar isso aí não tem alma. Como é um ambiente político, sempre às vezes tem a crítica pela crítica, né? Às vezes não é nem pelo mérito, de fulano, mas eu tive todo um cuidado também, Werner, desculpa te interromper, mas eu sempre tive um cuidado de construir o Vovô Léo não politicamente. É uma ferramenta de contação de história, uma ferramenta eclesiástica, uma ferramenta para a família. Então, nunca usei. O Vovô Léo não pediu voto pro pastor Clava, pro vereador Clava. O Vovô Léo não... Então, eu sempre tive muito cuidado com isso. Sempre me diziam, você tem que ir usar o Vovô Léo. Eu falei, não vou fazer. Então, eu tive esse cuidado. Talvez por isso a gente conseguiu brindar, né? Enfim, mas daí respondendo a tua questão ali, que é a pergunta... Claro, o senhor escolheu ser vereador? Aí fui para Joinville ministrar com o Vovô Léo. Foi uma benção. A igreja foi muito top, foi muito legal. Terminou esse culto, essa reunião de um domingo à noite, e a gente estava quase indo embora. O pastor Ademírcio, chamou eu e minha esposa, a Júlia estava junto. Eu preciso orar por você, ele falou. Eu preciso orar, e começou a orar por nós. E ele deu uma palavra assim, ó. Deus está me dizendo que você vai receber um convite. Isso um ano e meio antes de eu receber o convite. Deus está me dizendo que você vai receber um convite de um líder seu. Aceite esse convite, porque através desse convite, Deus vai te colocar no meio de homens poderosos para cumprir um propósito. Nossa. Rose, eu nem imaginava política na minha vida. Na época, assim, falei, homens poderosos, eu vou estar perto de pastores mais relevantes. E realmente, meses depois, isso aconteceu. Deus me colocou no meio de homens poderosos no evangelho, pastores influentes, pastores conhecidos. Eu comecei como pastor, digamos assim, não é uma carreira, mas o meu ministério começou a despontar um pouco mais. Enfim,
Fomos para casa, voltamos celebrando aquela palavra, que legal, alguma coisa vai acontecer, tal, que bom, tal. Passa 1 mês, 2 meses, nada, tá resolvido. Essa profecia adormeceu, esse chamado adormeceu no nosso coração, a gente não lembrava mais. Um ano, eu não me lembro se foi 1 ano, 1 ano e meio, acho que foi 1 ano, a minha esposa sabe melhor com datas. Eu recebo o convite de um líder meu, ele chega assim, Cláudio, eu quero que você venha vereador. Falei, eu vou orar. Conversei com a Júlia, oramos, falei, você acredita que a gente não lembrava da palavra, da profecia? Acredito. A gente não lembrou, velho. Não lembramos. Sabe quando o negócio entra no teu coração e dorme? Aí ficou lá. Tá bom, vamos orar. Sentimos paz. Eu tô sentindo paz. Acho que, poxa, legal. Vai ser uma oportunidade que eu posso defender minhas bandeiras e papapá. E aí comecei a desenhar as minhas 5 bandeiras, que era a defesa da pureza da infância, a defesa da família, da vida, da liberdade e da livre iniciativa. As 5 bandeiras. Apresentei para esse líder, eu tô pensando, isso aí não dá muito certo, esse negócio de bandeira, não dá, é porque é diferente, e assim, essa... Não, mas é o que recebi e assim. Tá? E eu posso fazer isso, posso fazer aquilo outro. Tá. É uma história longa. Eu não tive o apoio, né? Não falo com mágoa, porque eu entendo que Deus, quando Deus fala... Ele escolheu, né, cara? Ele não escolheu. Ele liberou uma palavra 1 ano e meio antes. E quando Deus falou, ele cumpre. E assim, eu tive tudo para não ganhar. Eu não tive recursos financeiros, eu não investi R$1, eu não tinha dinheiro na pandemia, ligando para as pessoas. E foi uma campanha desafiadora, na pandemia, não tinha contato, não tinha visitá-los, nada. Não tinha como visitar. E era a primeira vez do senhor, nunca tive experiência política, não tive um mentor, assim, para dizer, só vai por aqui. Não, sabe qual quem era meu mentor? Espírito Santo. Deus, o que eu faço? É o agir de Deus agir de Deus. Processo. Eu lembro, depois da eleição, um pastor chegou para mim, assim, um pastor que é um profeta, pessoal. Não tem como dizer que não foi Deus. Eu digo a mesma coisa. O que eu fiz? Eu fiz a campanha, Werner, com o celular na mão. Que eu ligando as pessoas, tal. E aí, eu falei, cara, eu vou chegar. E é uma longa história de altos e baixos, é uma história que dá um podcast inteiro. Dá um podcast. Conheço essa história. Você conhece bem essa história. E luta, e guerra, e perseguição, e trairagem. E eu falei, o que é isso? Mas Deus colocou o senhor lá da forma que muitos não chegam, na verdade. O senhor chegou lá refém de ninguém. Eu digo, nenhum processo, nenhuma empreiteira, ninguém nada. Dinheiro. O senhor chegou lá, né, com Deus colocando o senhor lá. E isso... Tentaram. Sim, depois, o processo depois acontece. Porque foi nós que fizemos isso, e eu falava de boca cheia. Depois do filho bem criado, todo mundo quer ser pai, né? Todo mundo, ninguém quer ser pai de filho feio, né? Tava bonito, agora... O filho é feio lá no ultrassom, né, meu? Isso aí, acho que não é nosso, não. Nasce, todo mundo quer ser pai. Aí, enfim, 15 dias antes da eleição, a Júlia estava estendendo roupa e eu na parte de trás da minha casa, ligando, computador na frente, ligando para as pessoas, marcando no meu caderninho, um caderninho com 500 apoiadores, pessoas que eu conhecia, pessoas que eu servia, cujo filho eu servia na igreja, e pessoas fora da igreja. Pessoas, gente. Então, o que aconteceu foi um milagre, porque eu ligando para as pessoas, pode contar com o meu voto, vereador. Tem mais alguém aí na tua casa aí e tal? Isso durante a campanha. Então, pode apoiar aí, tá, anotando no nome da pessoa, telefone ali. Daqui a pouco eu estou fazendo esse trabalho ali. Eu trabalhava 8 horas por dia fazendo isso, pelo telefone. Era a única forma, visita era... Não dava. A gente não ia levar o vírus para ninguém. Julie, estendendo a roupa, ela veio, largou roupa por tudo e veio assim, Adriano do céu. Ela me chama Adriana, né? Adriano do céu, a profecia. Falei, que profecia, mulher? Lembra lá em Joinville do pastor Ademir? Até aquele momento o senhor não tinha nem momento. 15 dias antes da eleição, Werner. Eu não lembrava. O Espírito Santo lembrou ela. Lembrou ela. Falei, meu Deus, vamos ligar agora para o pastor Ademício e tal, e liga para ele, não estava, deixamos um recado, passou 1 ou 2 dias, ele liga, e ele fala assim, Deus vai te colocar lá, meu filho, Deus vai te colocar lá, é Deus, saiba que é Deus que vai fazer isso, porque, Werner, volto a falar para quem está nos assistindo e nos ouvindo, sem dinheiro, sem experiência, sem apoio, pelo contrário, né, e assim não falo com mágoa, porque a glória é de Deus. É de Deus. Era necessário para todo Davi, tem que ter um Golias e tem que ter um Saul. E eu vi aquela eleição como um Golias na minha frente. Sim. E eu me embranhei de coragem, Deus está comigo. Depois que a gente lembrou, a reta dos 15 dias eu virei um gigante. Fomos para cima, nós tínhamos uma equipe gigante, né? Trabalhando com a gente, Rose. Tinha
Eu tinha uma equipe gigante, que era eu, minha esposa e meus 2 filhos. E um pouquinho da experiência que a gente tem, Deus é tão maravilhoso, vereador Cláudio, que até o momento de lembrar da profecia foi 15 dias antes da eleição, que é o período que define a eleição. Por mais que a gente trabalhe ali 4, 5 meses, oficialmente 45 dias, mas a eleição ela acaba dando o seu resultado nos últimos 15 dias. 15 dias. Não que tu espera para trabalhar nos últimos 15 dias, mas tu Porque precisa... as pessoas começam a pensar em quem que elas vão votar. E olha que o Espírito Santo seja, né? Foi lá, tocou no coração da dona Júnia, olha, fala que eu já avisei, você está no controle. Certo, no tempo no certo. tempo certo. Aquilo deu um gás para nós, assim, na reta final, Werner. Imagina. E fome. E é a hora que precisa, né? Exato. Claro. E aí, eu lembro que eu ia na igreja, chegava o pessoal brincando, outros líderes, assim, não Sim. quero expor ninguém, porque assim, o meu coração tá leve. Hoje, Sim. graças a Deus, tá tudo leve. Na época, obviamente, a gente fica chateado, porque, poxa, tudo bem. Mas hoje estou leve. E o pessoal chegava para tirar um sarrinho. Eu nunca me esqueço. 2 líderes, grandes líderes da igreja, chegaram assim. Ei, Cláudia, brincando, assim, tipo assim, tirando sarro, né? Aquela coisa de colega, de pastor colega e tal. Eu falei, eu cheguei para ele, falei para os dois, falei assim, eu vou ganhar essa eleição. Eu nunca me esqueço, eles deram um passo para trás, eu cheguei mais perto e falei assim, eu vou ganhar essa eleição. Eles deram mais, não, benção, vai dar certo. Né? E eu tinha aquela convicção de que eu ia ganhar. Chegou na eleição, como falei, sem cabo eleitoral, sem apoio, sem nada, sem o partido não deu dinheiro, prometeram dinheiro, não deu. Assim, ó, foi Deus, foi tudo para a glória dele. Deus que foi a pessoa que me colocou através de pessoas que a gente ligou, através do voto de pessoas que confiaram, que conheciam o nosso trabalho, conheciam o que Deus era na minha vida, mas foi Deus que me colocou lá, porque a glória foi dele. O mandato foi o meu grande mentor foi o Espírito Santo, todo o mandato, e a glória foi dele. Eu fui eleito debaixo de uma palavra de Deus. E quando na Câmara eu compartilhava com os colegas que eu não gastei nada. Como? Nada. Eu falei, nada, não gastei nada. Não tive dinheiro, não tinha dinheiro. Tem gente que gasta que tem, que não tem, para chegar lá, e o Espírito Santo te deu isso de presente. Foi. E quais foram as principais coisas que você lembra com carinho que você colocou em prática? Quais os projetos que você fez nesse mandato que Deus te deu? As coisas que eu mais lembro com carinho não são projetos, são pessoas, mas vamos lá, eu lembro de famílias que vieram trazer pautas para mim, essa pauta da segurança, através do meu amigo Cassiano, que tem um casal de amigos. Deixou um grande abraço para o Cassiano também, que é um cara fantástico, um cara que a gente se aproximou no mandato do senhor e tem um carinho enorme por ele, aprender muito com ele. Trazer ele aqui um momento também, Cassiano. Cassiano é sensacional, Cassiano falou, pastor, vamos visitar a família tal, tá com uma demanda lá de segurança nas escolas, porque eles entraram direto dentro da escola, todo mundo podia entrar direto dentro da escola, sem segurança nenhuma, entrar e sair. Aí nós fomos lá e a gente recebeu vídeos e fizemos vídeos, entrando na escola, ninguém barrando a gente, lá no meio da escola com um celular na mão. E ali a gente começou essa demanda. Então, te respondendo, Rosa, a principal demanda nossa foi a segurança nas escolas, como o Werner falou. Mas eu tive um prazer tão grandioso de ser primeiro presidente. E eu devo ao Werner, foi o Werner que me escolheu. Deus foi o Werner. Me para escolher a melhor pessoa que era o senhor, claro. Eu devo isso ao Werner. Eu tenho um orgulho santo, uma alegria santa de ter sido o primeiro presidente da escola do Legislativo, de poder falar do amor de Deus ali para aquelas crianças sem falado, porque ali a gente está numa casa legislativa, ali não é uma igreja, né? Mas assim, prega o evangelho e, se necessário, use palavras. Então eu procurei amar as pessoas, que foi o que Jesus mandou eu fazer. Recentemente eu estive lá na Câmara, os funcionários, vereador, que saudade de ti. Tanto aqueles que de repente não concordavam tanto, quanto aqueles que celebravam. Então foi muito legal o contato com as pessoas. Mas esse projeto da segurança nas escolas e estar presidente da escola do Legislativo, para mim foi sensacional. Foi sensacional. E cabe aqui um registro, que nós falamos no início do programa, né, Clava? A nossa ansiedade, a do Clava, nos liderando, capitaneando no processo de segurança das escolas, nós fomos ao gabinete do prefeito. Essa história nós temos que contar. Essa história não pode faltar. Tinha um grupo de pessoas, pais e mães também, e o governo naquele momento não tinha uma orientação do que ia fazer, se ia fazer, como ia fazer. Então nós pegamos todo mundo ali, fomos para o gabinete do prefeito, não nos queria nos atender e não deu certo, né? O Clava e nós capitaneamos uma entrada mesmo num gabinete forçada, para que o prefeito viesse dizer para nós, olha, o que vai ser feito, como vai ser feito, né? Nós estávamos todos muito preocupados. Tu tá polindo muito essa história, deixa eu contar ela do jeito que é. Deixa eu contar do jeito que ela é. O senhor vai colocar o pé na... Tava lá na frente da porta, não? Nós falamos... Nós tava lá na frente da prefeitura, aquele povo todo, aquelas mães, todo mundo preocupado, porque tinha acontecido em Blumenau, aquela fatídico, né? Aquela tragédia, que aquele assassino entrou e matou lá aquelas crianças. Enfim, a gente entrou
ali na parte da prefeitura. Vamos lá conversar com o prefeito. O prefeito quer receber, vamos lá. E o Werner capitaneou, vamos. Aí fomos na frente, aquele bando subindo as rampas lá. Chega lá na antessala do gabinete, na recepção do gabinete, eles queriam, obviamente, abrir para nós. E eu nunca passei por isso, né? O Werner tem experiência. O Werner... Ele é bom de briga. Ele é bom de briga, sim. E ele com o Rafa, né? O Rafa junto com ele abraçou e ele foi indo, botou o pé na porta e abriu, foi empurrando a porta. E eu, calma, gente. E eu não calma, gente. Ele, não, deixa eu entrar. E aquela... No princípio, graças a Deus não houve violência. Você pode ver, tem vídeo disso, não houve violência. Mas houve uma postura tipo assim, ó. É uma pauta da população. Então eu achei o Werner com muita coragem. Ele capitaneou, eu não posso deixar de honrar a vida desse nosso presidente, porque ele, na figura de presidente, tinha essa autoridade. Nós precisamos conversar. Como é que não vai conversar? E entramos, obviamente, aí depois que nós entramos, depois daquele embate ali do pé na porta, né? Pé na porta não significa que ele chutou a porta, não, ele se posicionou. Isso. E o Rafa abraçado com ele ali, o Rafa grandão, né? O assessor do Werner, e cada milímetro era um passinho para dentro, né? E eu achando que estava segurando o outro que queria bater no Rafa, eu estava segurando o Rafa que ia apanhar do outro. Isso aconteceu. E daqui a pouco entrou e aí entramos, fomos lá para a antessala, o prefeito não teve como não nos atender. E obviamente a fala lá dentro foi pacífica, houve... Né, a ideia sempre foi essa, que ele pudesse ouvir a comunidade, né? Claro, não tinha como naquele momento virar as costas. E também cabe registrar que foi dessa reunião que o prefeito concordou que a Câmara aprovasse o projeto do senhor. Lembra, que é o projeto de segurança nas escolas? Sim. Foi dali que nós sabemos, a Câmara tem um projeto, o Clava já vem alertando. Vereador Clava, o senhor tá em funcionamento, né? Sim. Porque vocês sabem, mas assim, aquelas pessoas que estão nos assistindo não sabem o que mudou a partir de então. Essa atitude de irmos até dentro do gabinete do prefeito e foi muito legal porque foi uma construção com outros vereadores, né? Os vereadores nos abraçaram junto. Mas o Werner foi o cara que fez acontecer a gente entrar lá dentro. Então, ele foi a ponta da lança ali, né? Que Deus usou ele para a gente poder entrar. E depois que estivemos lá dentro, obviamente o prefeito nos recebeu, foi uma conversa boa. Lógico, tensa, mas boa. Por quê? Porque a gente tinha visto em Blumenau crianças morrendo, né? E ali, eu propus para ele e outros vereadores, a gente propôs o quê? Eu propus guardas nas escolas, eu queria detectores de metais. Então, eu tinha já um compilado de projetos de lei e de dicas e de sugestões para a gente ter segurança, né? E os próprios pais e mães que estavam ali também pediram soluções. Então, o que a gente conseguiu aprovar? O guarda armado em cada escola, a gente conseguiu. O detector de metal, a gente chegou... ele deu a palavra, né, no fim, depois roer a corda lá, os vereadores na primeira votação votaram todos a favor, depois votaram contra. Tudo bem, entendo a política, né, mas a gente conseguiu isso. E eu consegui algo muito bacana, que eu fui a pessoa que indicou para ele, eu poderia muito bem avocar esse projeto e lançar pela Câmara, que é o botão de alerta, o botão de pânico, que depois virou o botão alerta escola, né, que eu sugeri prefeito, eu poderia... né, mandar pela Câmara. Falei, não, a urgência pede, e eu acho que isso não foi nesse dia, foi numa outra reunião que a gente teve, Werner. E aí eu ofereci para ele essa ideia. Prefeito, chama o pessoal da tecnologia aí e bota no aplicativo da prefeitura o botão alerta escola. E que é o quê? Um botãozinho escondido que só a diretoria, o professor ali, qualquer situação, pelo aplicativo, pelo celular, chama a guarda municipal ou chama a polícia militar. E ele implantou em uma semana e pouco ideia deste vereador que botei na mesa. Entendeu? Lógico, depois é vendido como se foi o prefeito, ou fulano, ciclano, mas foi uma ideia que eu coloquei na mesa e foi implantada. Porque a urgência da coisa tinha que ser feita. E eu também, como vereador, não poderia, né, Werner? Não poderia sugerir, talvez via projeto de lei. É que talvez as pessoas, para entender em casa, né, vereador Clavo, tem coisas que o vereador tem a prerrogativa de fazer e tem legitimidade, tem outros que é do executivo. Sim. Então, cabe, o que o vereador Clavo está citando é que ele foi lá e disse, dá para fazer isso. Poderia fazer pela Câmara, mas aí o prefeito pode chegar lá e não fazer. Então, era melhor convencê-lo. E o senhor conseguiu convencer que ele poderia e fez, né? Hoje nós temos o botão do pânico, temos os guardas nas escolas, tudo isso oriundo do seu trabalho, da sua energia, e que precisa ter precisa sempre ser lembrado, né? Voltamos com o nosso podcast, agora aqui conosco no estúdio, a Maria Marcele Werner, minha filha, que vai fazer a pergunta
Gente pequena também pergunta para o nosso vereador Adriano Clava, esse homem que fez um trabalho importante para as crianças da nossa cidade na Câmara de Vereadores de Itajaí e deixou um legado a ser reconhecido por muitos anos na nossa sociedade. Maria, o que o senhor vai perguntar para o... Pergunta o que Não você vai quiser. sair? Vem aqui. Tu quer saber qual é a comida que eu mais gosto? Quantos Quer anos tem, saber? quantos anos tem o vovô Léo? Será que tá com uma idade... Pergunta. Só responde se tu perguntar. Quantos anos você tem? Não é o vovô Léo. Eu tenho 53, mas o vovô Léo, meu avô tem 90 anos. Tá velho. Uhum. Tá velhinho. Velhinho. Mas tu gosta do vovô Léo? Tá bom. Não vai fazer alguma outra pergunta? Não vai perguntar. Tu ia perguntar aqui. Hã? Não. Não? Tá bom. Não, eu vou Vai. perguntar. Pergunta. Opa. Como você imagina o futuro? Que pergunta legal, Maria. Uma das melhores perguntas que eu já recebi na minha vida. Parabéns. Como é que eu imagino o futuro? O meu futuro, eu imagino eu velhinho, tipo o vovô Léo, com os meus filhos casados, eu com netinhos, e eu com a minha esposa, a Júlia, velhinha também. Ou seja, eu vou me tornar o vovô Léo. Você sabe que o vovô Léo é um personagem, eu me visto de velhinho. E eu imagino assim, mas eu imagino o futuro da nossa cidade, um futuro melhor. Eu imagino uma cidade mais acolhedora, uma cidade mais legal, com mais parques para as crianças, com mais segurança, né? Quando as crianças forem para a escola já ter certeza, o pai e a mãe, certeza que está tudo bem. E eu imagino um futuro com mais picolé, com mais Nutella e mais chocolate. Opa, Eva. é um futuro que a gente quer. Alguma dessas coisas você gosta ou as três você gosta? Qual dessas três você mais gosta? Picolé, chocolate ou Nutella? Nutella. Então eu imagino também, quem sabe assim, já imaginou um parque com um lago de Nutella? Não vai dar certo. Não vai dar certo, né? A Maria pode contar conosco, nós vamos terminar nosso podcast hoje de maneira bem especial, né? Um podcast que nós temos o Clava como defesa da criança, da pureza, da infância. Clava, para concluir, o que o senhor, primeiro, pedir para que o senhor continuar aí no meio político, que o senhor possa manter essa sua atividade ministerial, que é importante, mas entendo que o senhor lá tocando, entendo que a presença do senhor na política ela contribui muito para a nossa cidade. Sim. E ainda um tempinho, uma pergunta em duas, assim, o que deixou o senhor alegre na política, assim, que o senhor disse, poxa, isso é bacana, e uma coisa que deixou o senhor triste na política? O que me deixou alegre na política é eu poder continuar servindo pessoas, né? Eu sempre servi na esfera eclesiástica. A política me deu a esfera política, né? A esfera do poder, né? Legislativo, de poder criar leis, de poder falar, né, de poder falar ali para a cidade toda através da Câmara. Isso foi uma coisa muito bacana, né, poder continuar servindo as pessoas. Eu sempre falei e dei inclusive entrevistas dizendo que a política para mim não é um projeto de poder, é um projeto de serviço. Nós fomos eleitos para servir a população. Então, a parte boa foi isso, poder servir, poder conhecer pessoas, poder falar em nome dessas pessoas. A parte ruim da política é a politicagem, aquelas pessoas que não entenderam, né? Líderes que não entenderam que um cargo serve para melhorar, né? Um cargo de vereador, de prefeito ou qualquer outro cargo político serve para servir as pessoas, para melhorar a vida das pessoas, para melhorar a cidade. Então eu vi coisas assim, sabe, bem tristes, né? E graças a Deus, como eu me blindei logo no começo, então eu nunca tive proposta escusa, nunca tive nenhum tipo de proposta de compra, de corrupção, nada disso, porque desde cedo eu já coloquei as cartas na mesa. Ó, eu sou isso aqui, nem adianta. O senhor não deixou nem se aproximar não desse deixei, não deixei. Se corta pela raiz a coisa, né? Uhum. Mas você acaba sabendo, né? E vendo a atitude de um de outro, né? Aquela coisa chata da influência, né? Da politicagem. Isso é a parte ruim. A parte ruim da política é a politicagem. Certo. Mas como meio de transformação, a política é um ambiente democrático. Nós somos seres políticos que tem que ter, né? Bons representantes. E tem que ter, antes de acabar, hoje está esticando, né? O senhor pretende um dia participar de uma eleição novamente ou não?
Sabia que tu ia fazer essa propaganda, essa pergunta. E ainda vou deixar um pouquinho mais engessada, sim ou não? Não pode... Não pode. Não, eu acredito assim, ó. Hoje a palavra é não. Por quê? Porque como eu contei para você há anos atrás e contei aqui também no podcast, que eu não me movo por poder, Tá certo. e eu fui para a política debaixo de uma palavra de Deus. Então, poxa, eu gostaria muito que o vereador Cláudio voltasse. Então, ore e peço para Deus falar comigo. Hoje, a direção que eu tenho de Deus não é nem sim e nem não. Sim. Está aberto. Né, dentro do meu coração, não é que é não, é tipo assim, eu estou focado hoje no meu ministério, né, pregar o evangelho, falar para pais e mães, falar para crianças através do Vovô Léo, esse é o meu foco, então é a minha missão. Agora, já dizia Justin Bieber, né, never say never, nunca diga nunca. Se acontecer... Se é por oração, eu estou orando, porque eu admiro o trabalho do senhor. Deus movimentou, né, a igreja e tudo, e aí sim. Certo. Agora, lógico, esse capital político, 1.170 votos, a influência que eu exerci na política não se joga fora. Então, eu quero usar isso para o bem. Tá certo. Né, apoios a projetos que eu acredito que vão ser bons para o município e para o nosso estado. Inclusive, a maletinha é um projeto muito bom. A Maria adorou, né? Muito bem. Tu que gostei da O maletinha. Marcelo joga stop de memória com a Maria. Sério? Mas tinha que fazer um inclusivo, né? Para quem tá no meio daqui. Essa aqui é a malinha do Vovô Léo, que é um kit com 21 atividades. A Maria tem a dela, né? A criança compra assim, os pais compram assim. E depois personaliza assim. Tu personalizou, colocou os adesivos assim? Sim. Aí coloca assim. Tem várias atividades aqui. Eu trouxe a malinha, né? E como é que encontra o senhor nas redes sociais para adquirir a malinha, para contratar para palestra? Ótimo. Como é que... Boa pergunta. Lá no meu Instagram, Adriano Clava, Adriano_Clava, KLAWA. Tem o meu Instagram e também, para quem quiser comprar a malinha, setkidsonline.com. Depois eu vou mandar pro nosso Xande aqui para botar na edição ali. Boa. Setkidsonline.com tem os cursos que eu dou para contação de história, curso para quem ministra as crianças e também a venda das malinhas online lá. Aqui em Itajaí, manda no meu direct lá no Adriano Clava, KLAWA, e aí a gente leva e já dá um jeito de levar. E o Vovô Léo já tem um canal no YouTube, vereador Clava? Não? Tem novidade vindo por aí, em breve. Você estava preparando uma estrutura de desenho, de episódio? Preparando aí alguma coisa bem bacana com o Vovô Léo. O Vovô Léo no YouTube, Vovô Léo no YouTube lá, né? E o podcast senhor, como é que é o canal lá para acessar, para seguir? O Clava faz 1001 coisas, não é bombril, mas tá cheio de atividade. Nós temos que fazer. Tem. Adriano Clava Podcast, Clava KLAWA, que é feito num lugar bem bacana. Inclusive, gostei do estúdio aqui, bem bacana aqui, né? Os três aqui. Bom, eu indico pro senhor. E o senhor também tem um programa na Rádio 106, não? Tem um programa na Rádio 106. Segunda e quarta-feira, 5h30 da tarde, que tá para ter uma alteraçãozinha aí. Bacana. E toda segunda e quarta é um programa de rádio lá. E aí tem os treinamentos, 7Kids Online, você que está vendo e gostaria de ter um treinamento para como ministrar as crianças, né? No seu projeto social, na sua escola, enfim. 7Kids, que é o nosso treinamento. Muito bom. Claro, eu quero agradecer o senhor pela presença no podcast Alegria. Como disse no início, o desejo de conversar com o senhor era imenso. Quero agradecer a Rosa, agradecer a Maria, que está aqui conosco, a nossa filha, o Xande, sempre aqui conosco. Eu gosto de falar produção, eu repito isso todo o programa. A produção. Xande, obrigado por estar aqui conosco. E você que nos acompanhou, curta esse material, dá um joinha, compartilhe, indique aí para as pessoas que possam conhecer um pouco da história do vereador Adriano Clava, que possam levar essa mensagem de proteção e de cuidado com as crianças. E até o próximo podcast. Deus abençoe a todos.